Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 131. Quando Zephyr entrou no campo de treinamento, os oficiais da Marinha reunidos instintivamente formaram uma formação organizada. Darren notou Gion entrando discretamente atrás dele para ocupar seu lugar na fila. Ele se permitiu um sorriso fraco. Logo, Zephyr chegou à frente da formação. Diante do lendário ex-almirante e instrutor-chefe, todos os fuzileiros navais endireitaram a postura e levantaram as mãos em uma saudação unificada. Zephyr Sensei. Não importa o quão orgulhosos ou desafiadores eles estivessem antes de chegar ao quartel-general da Marinha, diante deste homem, esta lenda viva que treinou geração após geração de monstros, todos eles ofereceram seu mais sincero respeito. Nada mal, animado e imponente. Zephyr examinou a fileira de rostos jovens e determinados, com os olhos ardendo de ambição. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Toda vez que via jovens como esse, esforçando-se para trilhar o caminho da justiça sob sua orientação, ele sentia um profundo orgulho que palavras dificilmente poderiam expressar. Foi esse mesmo sentimento que o manteve ali, ensinando, mesmo depois de ter perdido a fé na própria instituição. Em algum canto silencioso de seu coração, Zephyr entendeu que a satisfação de criar a próxima geração ajudou a amenizar a tristeza e a dor que ele ainda carregava. Ajustando os óculos de sol, ele começou a falar. Antes do treinamento começar oficialmente, gostaria de parabenizá-los. Sua voz era profunda e firme, ecoando pelos campos de treinamento e se fixando claramente na mente de cada aluno. Parabéns por ter sido oficialmente aceito no campo de treinamento de oficiais do quartel-general da Marinha. À medida que seu sorriso caloroso se espalhava, muitos alunos não conseguiam deixar de sorrir junto com ele. Vocês vêm de todos os cantos do mundo. Alguns do Pacífico Mar do Leste, alguns do Rico Mar do Oeste, outros do Caótico Mar do Norte. Antes de hoje, suas vidas eram muito diferentes. Alguns de vocês eram oficiais de alta patente que controlavam regiões marítimas inteiras. Outros eram soldados comuns. Vocês todos percorreram um longo e árduo caminho para chegar até aqui. Eu sei que não foi fácil. E vocês deveriam estar orgulhosos de si mesmos. Com essas palavras, os estagiários instintivamente se endireitaram. Darren notou que os olhos de Kuzan estavam brilhando e seus punhos cerrados tremiam de excitação. Mas, o tom de Zephyr subitamente ficou mais agudo. Tudo isso acaba agora. Suas identidades, honrarias e conquistas passadas, elas não importam mais. Aqui neste acampamento vocês não são nada. De agora em diante, vocês reconstruirão suas vidas do zero. Vocês estão prestes a viver o melhor e o pior ano de suas vidas. Você será levado ao limite físico e mental em todas as frentes. Ao mesmo tempo, no topo de um prédio com vista para o campo de treinamento, estavam 3 figuras altas, lado a lado. Seus longos casacos, simbolizando sua patente como contra-almirantes, esvoaçavam atrás deles ao vento. Lá vamos nós de novo. Um novo começo. Borsalino disse com um sorriso preguiçoso, mãos nos bolsos enquanto observava a cena abaixo. Pensando bem, aqueles foram realmente bons dias. Um lampejo de nostalgia cruzou os olhos de Dragon antes que ele desse um pequeno sorriso. Ainda assim, está aí a terceira leva, e o discurso do Zephyr Sensei não mudou uma palavra. Borsalino deu de ombros. O que eu quero saber é, quem vai ficar com o primeiro lugar dessa vez? Ninguém conseguiu reivindicá-lo da última vez. Foi uma pena. Ele olhou de lado para Sakazuki e Dragon. Sakazuki permaneceu em silêncio. Ele estudou a multidão abaixo por um momento e então se virou sem dizer uma palavra. Ah? Não vou ficar para ver como vai ser. Ouvi dizer que o Kuzan tem um talento como o nosso. Dizem que é de nível monstruoso. Borsalino pareceu genuinamente surpreso enquanto observava Sakazuki recuando. Não há necessidade. Sakazuki não parou de andar. Nível monstro não é especial. Todo mundo aqui tem esse título. Ele não vai bater no meu ajudante. Com essa resposta fria, Sakazuki desapareceu da vista deles. Cara frio como sempre. Borsalino coçou a cabeça com falsa impotência e então se virou para Dragon. E você? O que acha, Dragon? Dragon parou para pensar e então falou lentamente. Aquele garoto Kuzan. Eu li o arquivo dele. Ele é impressionante. Se Darren não estivesse aqui, ele esmagaria a concorrência sem nem tentar. Borsalino sorriu. É uma pena, hein? Agora, abra os olhos e olhe bem ao redor. Diga olá aos seus concorrentes e aos seus futuros camaradas. De volta ao campo, Zephyr estava quase terminando seu discurso. Todos permaneceram extremamente focados. Não importa se você teve sucesso ou fracassou no passado, se você foi glorioso ou esquecido, forte ou fraco, nada disso importa agora. Porque no momento em que você estiver diante de mim, a linha de partida da sua vida será reiniciada. Eu lhe darei tudo o que aprendi, sem esconder nada. Este é o seu palco. E se sua história termina em triunfo ou fracasso, depende de você. Agora, antes de começarmos oficialmente o acampamento, deixe-me perguntar. Alguém aqui quer se retirar? Se quiser, fale agora. O olhar penetrante de Zephyr varreu a multidão. 15 estagiários o encararam com determinação inabalável. Não havia como alguém abrir mão de uma oportunidade tão rara, pela qual inúmeros fuzileiros navais lutariam. O sorriso de Zephyr se aprofundou. Muito bem. Então, declaro. Ele respirou fundo e sua voz ecoou pelo campo. O terceiro campo de treinamento de oficiais de elite do quartel-general da Marinha começa oficialmente. Em seguida, como manda a tradição, os novos recrutas participarão de combates aleatórios. Com base na força, serão determinadas as 5 primeiras posições do acampamento. Tokikaki levantou a mão, curiosidade estampada em seu rosto. Zephyr Sensei, há alguma recompensa por ficar entre os 5 primeiros? Zephyr balançou a cabeça. Não. Em termos de recursos didáticos, todos os alunos são tratados igualmente. Sem exceções. Ele sorriu com uma centelha de diversão nos olhos. Mas a lista dos 5 primeiros em si,
Essa é a maior recompensa, não é? No momento em que essas palavras foram ditas, um espírito de batalha ardente surgiu nos olhos de todos. Ele estava certo. A lista em si era a recompensa. Cada um deles havia sido escolhido a dedo do mundo todo de elite, excepcional e confiante. Nenhum deles estava disposto a ficar para trás. Para um fuzileiro naval, a honra é o maior prêmio. Estar entre os 5 melhores em um acampamento cheio dos melhores. Para reivindicar o título de número 1. Capítulo 132. O melhor da classe. Não veio com nenhuma recompensa material, mas para os fuzileiros navais presentes, esse título era mais valioso do que qualquer prêmio. Afinal, apenas entrando no campo de treinamento de oficiais, eles já estavam a meio caminho de se tornarem oficiais de alta patente. Seus futuros estavam fadados a serem pilares do quartel-general da Marinha. O que lhes faltava era reconhecimento. Pense por um momento em quem conquistou o título de melhor da classe nos anos anteriores, e seu peso ficou claro. O primeiro campo de treinamento teve 2 formandos de ponta, Borsalino e Sakazuki, ambos agora contra-almirantes, ambos chamados de monstros. O segundo, filho do herói Monk the Dragon, também contra-almirante. Se alguém pudesse tomar esse título agora, seria imediatamente colocado em pé de igualdade com essas lendas. Mesmo que não conquistassem o primeiro lugar, as posições abaixo segundo, terceiro, até o quinto, ainda valiam a pena lutar. Ninguém queria ficar sem nome. Todos ali eram gênios, uma elite criteriosamente selecionada de unidades da Marinha do mundo todo. E com pouco mais de 20 anos, estavam no auge do orgulho juvenil, nenhum deles disposto a ficar em segundo plano. Com isso em mente, olhares começaram a se voltar para Darren e Kuzan, alguns sutis, outros ousados, mas todos cheios de desafio. Tudo bem, é hora de tirar a sorte. Zephyr observou os olhares e posturas deles com um leve sorriso. Ele tirou um maço de pequenas tiras amassadas do casaco e abriu a palma larga e calejada. Vocês são 15. Essas fichas são numeradas de 1 a 7. Se tirarem o mesmo número que outra pessoa, vocês se enfrentarão. 14 de vocês lutarão na primeira rodada. Isso também significa que um de vocês receberá um passe e seguirá em frente. Ninguém se opôs, afinal, a sorte faz parte da força. Especialmente no campo de batalha, onde um projétil perdido pode decidir seu destino a qualquer momento. Darren, espero lutar com você no primeiro round. Kuzan cerrou os punhos, os olhos brilhando de excitação. Darren sorriu. Eu também. Ele estava genuinamente curioso sobre a força de Kuzan. No momento, Kuzan ainda não era o almirante poderoso que se tornará. Seu poder ainda estava em desenvolvimento. Esta poderia ser uma das poucas oportunidades de lhe dar trabalho. Perto dali, Tokikaki cruzava os braços e murmurava baixinho para si mesmo. Por favor, Darren não, por favor, Darren não. Ele não se esquecera de como ele e Gion haviam sido atormentados no Mar do Norte. O estilo de combate de Darren era brutal, como lutar contra uma fera. Essa lembrança ainda o fazia estremecer. Então seu olhar se voltou para Kuzan, que se espreguiçava com grande entusiasmo, e ele acrescentou. Nem Darren nem Kuzan, nem Darren nem Kuzan. Se derrotar qualquer um deles na primeira rodada, você será eliminado imediatamente. A humilhação de perder logo de cara? O gênio Tokikaki do QG foi eliminado na primeira rodada. De jeito nenhum. Ele deu um passo à frente com as mãos trêmulas, olhou para os papéis por um tempo e então, hesitante, escolheu um. Nem Darren nem Kuzan, nem Darren nem Kuzan. Ele murmurou enquanto abria a porta, alto o suficiente para Zephyr suspirar. Conseguiu um passe. Tokikaki de repente ergueu os 2 braços, exibindo orgulhosamente o número 8 em seu papel. Seu sorriso se estendia quase até as orelhas. O silêncio caiu. Todos se viraram para olhá-lo. Tokikaki ficou paralisado. Ele tossiu e sua expressão mudou instantaneamente para uma máscara solene. O que eu quis dizer foi, realmente lamentável. Com as mãos atrás das costas, ele suspirou profundamente com o ar de um homem sobrecarregado pelo destino. Eu esperava enfrentar mestres como Darren ou Kuzan logo de cara, mas parece que terei que esperar até a próxima rodada. Ele passou os olhos pela multidão, enquanto a capa tremulava dramaticamente. Boa sorte a todos. Estarei esperando na segunda rodada. Todos. Zephyr. Gion gemeu e cobriu o rosto. A boca de Darren se contraiu. Comandante Tokikaki. Kuzan caminhou até Darren, cheio de admiração, com os olhos grudados na pose melodramática de Tokikaki. Isso foi muito legal. Darren, Gion, Zephyr. Logo os resultados foram revelados. Tokikaki tinha o passe e avançou diretamente. Kuzan tirou o número 1. Seu oponente, Doberman, capitão do quartel-general da Marinha e ex-almirante Mar do Leste. Gion tirou o número 2. Seu oponente, comandante Moçambique do Mar do Oeste. Darren se lembrava vagamente de Moçambique. Ele era o coitado que foi controlado por Doflamingo durante a reunião dos 7 Shichibukais e acabou atacando seus colegas vice-almirantes. Entre eles, sua força era baixa. Darren abriu silenciosamente seu próprio papel. O número 5. Número 5. Parece que seu oponente sou eu, Comodoro Darren. Uma voz profunda veio de trás. Darren se virou e viu um homem alto e forte, usando uma capa, um sabre na cintura e envolto em pele de cachorro malhada. Dalmatian. Um comandante da Grand Line. Um futuro vice-almirante. Já ouvi seu nome muitas vezes. O homem que matou Byrne de Wold. Dizem que você é um monstro. Quero ver até onde ainda tenho que ir para chegar até você. O olhar de Dalmatian ardia de foco. Suas pupilas se moveram lentamente, passando de pretas para fendas marrom-douradas como as de um cachorro. Uma energia selvagem irradiava de seu corpo. Darren permaneceu calmo e sorriu. Não vou decepcioná-lo, comandante Dalmatian. Tudo bem, vamos começar os duelos em ordem, anunciou Zephyr quando todos encontraram seu par. Nesses duelos, você pode usar qualquer arma ou poder de Akuma no Mi. Não há regras. Espero que todos vocês lutem com tudo que têm. Ele levantou a mão. Primeira partida, Kuzan versus Doberman. Dê um passo à frente.
Capítulo 133. Quando a voz poderosa de Zephyr soou, o grupo de fuzileiros navais instintivamente deu um passo para o lado, abrindo um espaço aberto. Araara, eu acordo primeiro. Isso realmente faz o sangue bombear. Kuzan sorriu enquanto caminhava confiantemente em direção ao centro da arena. Zephyr estreitou os olhos, observando-o atentamente com um leve sorriso nos lábios. Esse garoto sempre transmitia uma aura de preguiça, mas sempre que algo despertava seu interesse, ele se empolgava e se entusiasmava. Duas características completamente opostas, de alguma forma, coexistiam perfeitamente nele. Tão cheio de energia. Zephyr murmurou para si mesmo. No campo de treinamento, classificar os 5 primeiros por meio de duelos era tradição. Isso estimulava a competição entre os alunos e também dava aos instrutores uma ótima oportunidade de observá-los. Por meio dessas lutas, os alunos passaram a se conhecer melhor, e os instrutores puderam ter uma ideia mais clara dos pontos fortes e fracos de cada um, adaptando suas orientações adequadamente. Naquele momento, Doberman, com o rosto marcado por uma cicatriz, saiu da multidão, com uma expressão sombria e olhando friamente para Kuzan. Meu alvo original era Darien. Eu queria ver pessoalmente o quão forte o tal Rei do Mar do Norte realmente é. Tenho ouvido o nome dele muitas vezes ultimamente. Sinceramente, estou farto dele. Mas parece que se eu quiser lutar com Darien, terei que passar por você primeiro, Kuzan. Antes de chegar ao QG para treinamento, Doberman era o oficial de mais alta patente do Mar do Leste, com o título de Almirante do Mar do Leste. Como um dos almirantes dos 4 mares, ele já ouvirá falar da reputação de Darien há muito tempo. De certa forma, a excelência de Darien como almirante do Mar do Norte colocou uma pressão tremenda sobre ele, e essa pressão gerou um profundo sentimento de frustração. Claro, Darien derrotou o grande pirata Byrne de Wold e saiu ileso do confronto com Golden Roger. Sua força foi reconhecida. Mas Doberman não acreditou na novidade. Afinal, o almirante Sengoku e o contra-almirante Borsalino também se juntaram à luta contra os piratas mundiais. E durante a batalha com Roger, o vice-almirante Garp e o contra-almirante Dragon também estavam presentes. Quem poderia dizer o que realmente aconteceu? A única maneira de saber era lutar. Mesmo que perdesse, tinha que perder sem arrependimentos. Desculpe, mas Darien é meu oponente, disse Kuzan, coçando a cabeça com um toque de constrangimento. Então não vou me conter, respondeu Doberman, com a mão lentamente pousada no cabo do sabre enquanto abaixava sua postura. Com esse movimento, uma aura pesada e imponente irradiava dele. O vento levantou a areia, fazendo seu manto branco esvoaçar. Ele deu um passo à frente com o pé direito, dobrou o joelho esquerdo e assumiu a postura de um arco esticado pronto para disparar. Kuzan estreitou os olhos. Que bela postura de Batjutsu! Os olhos de Gion brilharam. Planejando acabar com isso com um golpe só? Perguntou Darien, sorrindo calmamente. A multidão ficou em silêncio, prendendo a respiração com os olhos fixos na cena. Ninguém queria perder nada. Afinal, não importa quem vencesse, o vencedor se tornaria um futuro rival. Uma chance de avaliar a habilidade de combate dos seus concorrentes? Ninguém ia deixar passar. A atmosfera ficou cada vez mais tensa. De repente, a areia explodiu no ar. Doberman avançou como um leopardo atacando. Sua velocidade era quase impossível de acompanhar a olho nu. Um brilhante clarão de aço explodiu. Em um instante, sua aura mudou de sólida para afiada, poderosa e imparável. Aquele golpe atingiu o nível de um espadachim capaz de cortar aço. Um corte exagerado apareceu no ombro de Kuzan, mas nenhuma única gota de sangue foi derramada. Em vez disso, cristais de gelo brilhantes flutuavam no ar, refletindo a luz do sol antes de desaparecerem no vento. Doberman agora estava atrás de Kuzan. Ele olhou fixamente para seu sabre e sua mão, ambos congelados, lutando para processar o que tinha acabado de acontecer. Os fuzileiros navais ao redor ficaram atordoados, suas pupilas se contraíram. Uma logia. Isso é, gelo? Não há como vencer isso. Não, olhe para a mão e o sabre do Doberman. Eles estão congelados. Espere, isso significa. Eles voltaram seus olhares para a mão e o sabre de Doberman, suas expressões mudando de confusão para choque. Batjutsu se concentrava em velocidade e potência explosivas, canalizando toda a força do corpo em um único golpe devastador. O golpe do Doberman levou esses princípios ao limite. Mesmo que Kuzan fosse um usuário de logia, a natureza elemental de sua Akuma no Mi por si só não deveria ter sido suficiente para congelar a lâmina e a mão de Doberman. Só havia uma explicação. Kuzan rastreou a trajetória exata do ataque e ativou sua elementalização no momento preciso em que ele atingiu o alvo. Para conseguir isso, foi preciso ter uma visão dinâmica excepcional, reflexos extremamente rápidos, velocidade e controle impecável sobre seus poderes de Akuma no Mi. Monstro! Ele realmente é um monstro! Os fuzileiros navais sussurraram com admiração. Tão forte! Tokikaki murmurou atordoado. Ele fez uma simulação mental de si mesmo na posição de Doberman, e sua expressão imediatamente piorou. Nenhuma chance de ganhar. Mesmo sem seus poderes de Akuma no Mi, Kuzan estava em outro nível. Esse foi um golpe rápido. Kuzan coçou a cabeça e murmurou. Cristais de gelo lentamente se espalharam pelo ferimento em seu peito até que a pele voltou ao normal. Não brinque comigo. Doberman rosnou entre dentes. Ele se levantou lentamente e virou-se e o gelo que cobria sua mão e seu sabre rachou e descascou. Você realmente é um monstro, dominante em todos os sentidos. É irremediavelmente avassalador. Doberman embainhou o sabre, balançou a cabeça e olhou para Kuzan com uma expressão complicada. Após um breve silêncio, disse baixinho. Eu perdi. Obrigado pela lição, Kuzan. Kuzan deu-lhe um grande sorriso alegre e fez um sinal de positivo. Seu corte também foi incrível. Doberman congelou. Uma onda de irritação surgiu em seu peito. Kuzan estaria zombando dele? Mas quando ele encontrou o olhar honesto e caloroso
caloroso de Kuzan, ele ficou atordoado. Esse cara parecia completamente sincero. Algumas palavras, quando ditas por certas pessoas, soam apenas como sarcasmo. Mas vindo de alguém como Kuzan, tão cheio de paixão juvenil, elas pareciam genuínas. Doberman apertou os lábios e finalmente deu um sorriso amargo. Perder para um monstro não é vergonhoso. Mas eu alcanço você. Seus olhos rapidamente endureceram com determinação. Kuzan deu um sorriso largo. Eu estarei esperando. Doberman sorriu ironicamente novamente. Esse cara, você simplesmente não consegue odiá-lo. Observando a conversa, Zephyr assentiu com satisfação. Então, em voz alta, anunciou. Primeira partida vencedor. Kuzan. O segundo duelo está prestes a começar. Gion contra Moçambique. Dê um passo à frente. Capítulo 134. Quando Zephyr terminou de falar, Gion assentiu e saiu do meio da multidão. Sua figura alta, longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo elegante, cintura fina e pernas longas, juntamente com suas botas militares pretas, conferiam-lhe uma presença heroica e marcante. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para ela. Ei, viu só? É o meu amor de infância. Gion está prestes a aceitar minha confissão e se tornar minha namorada. Tokikaki sorriu como um idiota enquanto se aproximava de Kuzan, rindo baixinho. Sério? Eu não acredito nisso. Kuzan coçou a cabeça, parecendo genuinamente duvidoso. Ela parece bem fria com você. O sorriso de Tokikaki congelou. Comparado ao chamativo Gion, seu oponente Moçambique parecia bastante comum. Sua pele escura tinha um tom bronzeado, seu cabelo curto era de um cinza profundo e uma cicatriz irregular atravessava sua bochecha esquerda. Desista. Eu não curto mulheres. Moçambique olhou para Gion com um tom frio e indiferente. Gion não disse nada. Com uma expressão calma, ela colocou a mão no punho da espada e lentamente a sacou. Quando o meito dourado deslizou para fora da bainha, um chiado agudo ecoou no ar. A lâmina longa e fina brilhava intensamente sob o sol. Naquele instante, a aura de Gion mudou drasticamente, tornando-se fria, aguda e intensa. O rosto de Moçambique mudou ligeiramente. Um arrepio percorreu sua espinha, sua pele formigando. Essa presença. Rangendo os dentes, ele de repente se lançou para frente, sacando seu sabre e segurando-o com ambas as mãos enquanto o balançava em direção ao rosto impecável de Gion. Uma rajada poderosa avançou, jogando seus cabelos negros em uma agitação caótica. Mas seus olhos não vacilaram nem um pouco. Naquele momento, todo o resto desapareceu. Inúmeras lembranças de batalhas passaram por sua mente, finalmente condensadas na imagem de um homem de cabelos negros. Estrondo. O sabre de Moçambique foi paralisado pelo meito dourado. A lâmina parou a apenas 1 centímetro da testa de Gion, incapaz de avançar mais. Os olhos de Moçambique se arregalaram em choque. Esse golpe foi bloqueado tão facilmente. Tão lento. Ele pensou ter ouvido uma voz fria murmurar. Uma rajada repentina rugiu. Raios de luz prateada surgiram à sua frente, crescendo rapidamente em seus olhos. Sem chance. O grito de pânico de Moçambique ecoou. Então, um comando frio ecoou. Uma onda crescente de energia de espada surgiu, engolindo-o por inteiro. Diante do arco estrondoso do golpe, a estrutura imponente de Moçambique parecia uma onda solitária em um mar revolto, arremessada violentamente no ar e caindo a dezenas de metros de distância. Ele se esforçou para se levantar, ajoelhando-se sobre um joelho e olhando incrédulo para a figura distante. O fino sabre de aço em sua mão se estilhaçou com um estalo em inúmeros fragmentos, apenas o punho permaneceu. O silêncio tomou conta do campo de treinamento. Todos ficaram olhando, estupefatos, mal conseguindo acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Moçambique não era um dos oficiais mais graduados, mas estava pelo menos em um nível médio. E mesmo assim ele ficou completamente arrasado, instantaneamente. Se seu oponente fosse um monstro como Kuzan, talvez fizesse sentido. Mas era Gion. Gion ficou muito mais forte. O que diabos ela passou no Mar do Norte? Dalmatian murmurou, incrédulo. Ele já havia servido na sede antes e conhecia Gion. Mas a força que ela demonstrava agora era muito maior do que quando se conheceram pela última vez. No centro do campo, Gion olhou silenciosamente para seu meito. O reflexo da lâmina mostrou sua expressão levemente atordoada. Eu nem percebi que fiquei tão forte. Ela murmurou. De volta ao Mar do Norte, seu único parceiro de treino era Darren. Então, quando Moçambique atacou agora há pouco, sua mente imaginou reflexivamente Darren vindo em sua direção. Comparado ao desespero que ela sentiu ao encarar Darren, sendo dominada de todas as maneiras possíveis, o ataque de Moçambique parecia cheio de falhas, insuportavelmente lento aos seus olhos. Isso foi fácil demais. Mas cara, o ataque de Moçambique foi muito lento e fraco. Tokikaki murmurou, esfregando o queixo barbudo. Darren sorriu levemente com o comentário. O treinamento que ele deu a Gion e Tokikaki foi infernal. Afinal, Sengoku os havia enviado para o Mar do Norte esperando que ele os vigiasse. Batalhas de alta intensidade, confrontos físicos brutais, pressão implacável, combinados com seu talento inato e excepcional. A velocidade com que Gion e Tokikaki cresceram pegou até Darren desprevenido. Mas desde que deixaram o Mar do Norte, nenhum deles lutou com força total. Os oponentes que enfrentaram eram piratas lendários como Bin Jiwoji e Roger, o que tornava difícil avaliar seu próprio progresso. Essa era uma das realidades deste mundo. Os níveis de poder nem sempre eram claramente definidos. A menos que houvesse uma disparidade avassaladora, a maioria das batalhas tinha que ser travada para realmente determinar o resultado. Vencedor, Gion. Zephyr anunciou sem hesitação.
Gion embainhou sua espada, fez uma saudação a Moçambique, depois se virou e retornou para a multidão. Moçambique cerrou os dentes e se levantou, retribuindo a saudação com relutância. Próximo. Os duelos entre os números 3 e 4 terminaram logo depois. Os vencedores foram o almirante e capitão da Marinha Mar do Sul, Yamakagi, e o comandante da Marinha da Grand Line, Komil. Ambos os duelos tiveram momentos impressionantes que renderam acenos de aprovação de Zephyr. Yamakagi e Komil eram ambos espadachins talentosos. O estilo de Yamakagi era pesado e feroz, transbordando de determinação explosiva, enquanto o de Komil era firme e metódico, com apenas uma única abertura. A seguir, competidores da quinta partida, deem um passo à frente. Zephyr anunciou o próximo duelo. Darin contra Dalmatian. Quando as palavras saíram de sua boca, todo o campo se iluminou de excitação. Rogers Darin, o rei do Mar do Norte, a estrela em ascensão da marinha que derrotou o grande mundo pirata B&D. Todos eles ouviram seu nome inúmeras vezes. Agora, eles finalmente o viriam em ação. Então, a reputação dele é merecida ou é tudo conversa, disse Onigumo friamente. Qualquer um que seja reconhecido pelo vice-almirante Garp não será fraco, disse Yamakagi com um sorriso caloroso. Acho que vamos descobrir. Pena que eu já saí, disse Doberman, limpando o sabre com um suspiro, enquanto todos os olhos se fixavam no campo. O homem do Mar do Norte calmamente removeu a capa branca como a neve de suas costas e entrou no centro do campo de treinamento. A cada passo a multidão ficava em silêncio. O ar ficou pesado. Uma pressão sutil surgiu como uma maré crescente. Lá vem ele. Esse é o oponente que eu reconheci. Muito legal. Os olhos de Kuzan brilharam de excitação. Tokikaki, enquanto isso, escondeu-se atrás dele, murmurando com a boca trêmula. Lá vem ele. Essa sensação. Ele vai destruir o campo inteiro. Capítulo 135. Presença impressionante. Esse garoto Darin. Na beira do campo de treinamento, Zephyr estava de braços cruzados. Por trás dos óculos escuros, seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto ele observava o fuzileiro naval de cabelos negros no centro do campo. Um sorriso satisfeito se formou no canto de seus lábios. Ele já havia revisado as informações de combate que Sengoku havia enviado sobre Darin, mas relatórios em papel eram uma coisa. Zephyr preferia ver a força de um homem com seus próprios olhos. Ainda assim, se os relatórios não estivessem errados, o corpo de Zephyr ficou ligeiramente tenso. Ele precisava estar pronto para intervir a qualquer momento. No meio do campo de treinamento escaldante e coberto de areia, Darin e Dalmatian estavam a 10 metros de distância, olhando-se nos olhos. Darin, você está pronto? Sei que você acabou de sair do hospital hoje, perguntou Dalmatian em voz baixa. Darin sorriu. Sem problemas. Vamos lá. Não é como se você fosse me fazer suar. O tom calmo, quase indiferente, imediatamente irritou Dalmatian. Então não me culpe por fazer tudo isso. Com um rugido bestial, seu corpo passou por uma transformação dramática. Seu corpo ficou mais alto e musculoso à vista de todos, o uniforme se rasgando à medida que músculos grossos e protuberantes se expandiam por baixo. Sua pele bronzeada rapidamente desenvolveu pelos compadrões manchados. Seus dedos se afiaram como garras, e suas pernas se moveram, rompendo as botas e se tornando os poderosos membros traseiros de um canino. Tipo Zoan, Inu Inu no Mi modelo, Dálmata, forma híbrida. Uma aura selvagem e primitiva surgiu do corpo de Dalmatian. Então é assim, murmurou Darin. À medida que Dalmatian passava de humano para híbrido, Darin podia sentir seu campo magnético vital aumentar em mais de 30%. Um aprimoramento de corpo inteiro de um tipo Zoan. Não consigo deixar de sentir um pouco de inveja. Entre as 3 principais classes de Akuma no Mi, Logia, Zoan e Paramecia, somente o tipo Zoan aumenta diretamente os atributos físicos e a destreza em combate corpo a corpo. Nesse sentido, as frutas Zoan eram a escolha ideal para especialistas em combate corpo a corpo. Mas antes que Darin pudesse terminar seu pensamento, Dalmatian fez seu movimento. Com uma leve flexão dos joelhos, o chão sob ele rachou. Fragmentos de pedra voaram no ar enquanto ele explodia para frente como um predador em alerta. Ele se moveu tão rápido que deixou rastros de imagens residuais. Que velocidade! Não é de se espantar que ele seja um usuário de Zoan. Ele é como uma fera em caça. Os fuzileiros navais ao redor estavam com os olhos arregalados, alguns até comemorando. Num instante, Dalmatian estava em cima de Darin. Ele levantou sua mão com garras e golpeou o peito do Comodoro com uma força capaz de destruir rocha sólida. Mas o som esperado de carne sendo rasgada não veio. Em vez disso, um grito metálico e áspero ecoou pelo campo. As pupilas de Dalmatian se estreitaram como agulhas. Seu rosto se contorceu em descrença. Suas garras, fortes o suficiente para rasgar pedras, apenas atingiram a pele de Darin, deixando apenas um arranhão. E ele não foi o único atordoado. Os fuzileiros navais que assistiam ficaram igualmente chocados, com os olhos arregalados de descrença. Aquele cara simplesmente acertou em cheio com o corpo. Do que diabos é feita a pele dele? Aço? Os olhos de Zephyr brilharam. Seu coração batia forte enquanto ele cerrava os punhos. É real. A informação era verdadeira. Aquele pirralho realmente treinou seu corpo até o nível de Tekai, um corpo de ferro. Velocidade é razoável. Força? Nem tanto. Darin ficou imóvel, oferecendo uma crítica calma com um sorriso. Sem chance. Dalmatian rosnou com o sangue subindo aos olhos. Ele lançou uma série de golpes, suas garras ficando borradas com a velocidade, caindo sobre Darin como uma tempestade violenta. Barragem de garras presas. Clang, clang, clang. Como balas atingindo o aço, cada golpe atingia com um baque surdo. O uniforme de Darin estava todo furado, mas ele não se mexeu um centímetro. Droga! Seu corpo. Dalmatian saltou no ar, girou no ar e desferiu um chute giratório esmagador em direção ao pescoço de Darin. Bum! Uma onda de choque se espalhou, mas a cabeça de Darin apenas se inclinou levemente para o lado. As pupilas de Dalmatian tremeram.
Os fuzileiros navais ao redor deles ficaram paralisados. Ainda não entendeu? Eu derrotei o BND-Wold, claro, com alguma ajuda externa. Enquanto a perna de Dalmatian pressionava contra ele, Darren lentamente virou a cabeça, com os olhos afiados e olhando para o oponente. Mas isso não significa que eu não tenha forças para apoiá-lo. Bum! Ele levantou a mão e agarrou a perna de Dalmatian. O rosto de Dalmatian mudou drasticamente. Antes que ele pudesse reagir, o mundo girou violentamente, virando de cabeça para baixo. Darren o atirou. Com uma força monstruosa, Dalmatian foi lançado pelos ares, colidindo como uma bala de canhão contra a parede de uma fortaleza militar abandonada a 100 metros de distância. A fortaleza tremeu. Pedras racharam. Um buraco enorme se abriu na parede enquanto o corpo de Dalmatian se enterrava ali, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Mas seus olhos estavam fixos no Comodoro da Marinha à distância. Seus instintos Zoan gritavam, aquele homem era uma ameaça como nada que ele já havia sentido. Agora, deixe-me mostrar a você o que é força e velocidade de verdade. Darren casualmente rasgou os restos esfarrapados de seu uniforme. Então, como um cavaleiro, ele curvou os joelhos levemente e fez uma reverência graciosa. E no instante seguinte, uma visão aterrorizante se desenrolou. O chão a 30 metros de Darren desmoronou imediatamente. Uma coluna de areia e terra disparou 10 metros no ar. Todo o campo de treinamento tremeu violentamente, e muitos tropeçaram onde estavam. Então, uma figura enorme irrompeu dos escombros como um projétil disparado de um canhão pesado, rasgando o ar. Num piscar de olhos, ele estava cara a cara com Dalmatian. A presença do Comodoro explodiu, sua aura selvagem e desenfreada. Uma luva de couro preta se fechou em um punho enorme e subiu alto no ar. Tokikaki cobriu os olhos e sua boca se contraiu. Os outros fuzileiros navais só puderam assistir em silêncio, atordoados. Os olhos de Kuzan brilharam intensamente. As pupilas de Dalmatian tremeram. Sob essa pressão esmagadora, seu coração parecia ter parado. Uma onda de puro terror surgiu dentro dele. À medida que o vento uivante se aproximava, era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Tudo que restou foi aquele punho em forma de cometa, crescendo cada vez mais em sua visão. Darren! O grito de Zephyr ecoou à distância. O soco caiu. Bum! A onda de choque passou raspando pela orelha de Dalmatian. Atrás dele, a parede retombou com um baque profundo e ecoante. O mundo ficou em silêncio. Dalmatian ficou paralisado, ofegante. A luz do sol jorrava do alto. Diante dele estava o rosto de Darren, calmo, confiante e com um sorriso diabólico. Então, Dalmatian, estou ansioso para trabalhar com você. Darren sorriu, abaixou o punho e se virou. E no segundo seguinte, diante dos olhares horrorizados e sem palavras de todos, bum! Uma enorme cratera apareceu no centro da fortaleza, destruindo o prédio. Então, a imponente estrutura de 20 metros entrou em colapso com um estrondo estrondoso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Estrondo. No silêncio pesado, o colapso da fortaleza militar ecoou pelo ar. Paredes estilhaçadas e toda a estrutura do prédio ruíram. Até as grossas barras de aço internas se retorceram e cederam, desintegrando-se em escombros que se espalharam por todos os lados. Uma tempestade de poeira e vento surgiu, enterrando parcialmente Dalmatian e jogando sua capa no ar. Ele olhou fixamente para a figura alta do Comodoro da Marinha à distância. Sua expressão era uma mistura confusa de choque e descrença. De alguma forma, suas costas estavam encharcadas de suor frio. Os outros fuzileiros navais ainda estavam congelados no lugar, bocas abertas, olhos arregalados, incapazes de processar o que tinham acabado de testemunhar. Ninguém sabia quanto tempo durou o silêncio. Monstro! Doberman finalmente engoliu em seco, sua voz seca e rouca, como se sua garganta tivesse sido queimada. Ele se lembrou de ter se gabado antes de querer desafiar Darren, e agora, seu rosto queimava de vergonha. Os outros trocaram olhares pálidos, cada um vendo a mesma mistura de descrença e amarga impotência nos olhos dos outros. Eles nem estão no mesmo nível. Estou no mesmo campo de treinamento que aquele monstro. Você só pode estar brincando. Certo. Agora acredito que ele pode enfrentar o BND-Wold. Essa força é desumana. Tokikaki suspirou dramaticamente e tentou confortá-los. Está tudo bem. Você vai se acostumar. Esse cara não é normal mesmo. Como se estivesse recordando alguma memória traumática, ele estremeceu e mostrou os dentes. O grupo ficou em silêncio novamente. Apenas Kuzan permaneceu cheio de energia. Com os olhos brilhando de entusiasmo, ele caminhou até Darren e disse, entusiasmado, esse poder, e seu corpo. Como você treinou assim, Darren? Foi uma loucura. Darren se limpou com um sorriso. Comparado com a sua habilidade com Akuma no Mi, eu não diria que seja grande coisa. Kuzan cerrou os punhos e ficou furioso. Você realmente é o rival que escolhi para a vida toda. Mal posso esperar para lutar com você. Tudo bem, tudo bem. O vencedor desta partida, Darren. Zephyr finalmente deu um passo à frente, incapaz de esconder o sorriso no rosto. Ele olhou para Darren com absoluta satisfação. Aquela força monstruosa, corpo de ferro, explosão aterrorizante. Se esse garoto dominasse o Aqui sob sua orientação, ele seria um desastre natural ambulante. Darren, você se saiu bem. Seu controle sobre sua força é excelente. Zephyr não poupou elogios. Obrigado, Zephyr-sensei, disse Darren com um sorriso humilde. Zephyr acenou com a mão e se virou para Dalmatian de aparência atordoada, oferecendo-lhe incentivo. Dalmatian, não desanime. Eu vi sua performance, o uso da sua Akuma no Mi e seu timing. Tudo muito bem feito. Com o tempo você definitivamente se tornará um pilar da marinha. Ao ouvir tais elogios do respeitado Zephyr-sensei, a frustração no coração de Dalmatian se aliviou. Ele fez uma saudação. Sim, Zephyr-sensei. Vou continuar trabalhando duro. E eu? E eu, Zephyr-sensei? Tokikaki perguntou, saltando com um olhar esperançoso. Zephyr lançou-lhe um olhar de soslaio. Você também se saiu bem. Tive sorte. Tokikaki.
Vamos para a próxima partida, anunciou Zephyr rapidamente. Mais 2 fuzileiros navais se adiantaram. Mas depois de testemunhar a demonstração avassaladora de Darin, as batalhas seguintes pareceram monótonas em comparação. Somente monstros podem lutar contra monstros. Esse pensamento ecoava na mente de todos os fuzileiros navais. Em menos de 10 minutos, a primeira rodada de lutas terminou. Zephyr se adiantou e leu os nomes dos 8 melhores. Kuzan, comandante do Mar do Sul. Gion, comandante do quartel-general da Marinha. Yamakagi, capitão, almirante Mar do Sul. Komiu, capitão da Grand Line. Daren, comodoro, almirante Mar do Norte. Onigumo, capitão, almirante Mar do Oeste. Straverri, capitão da Grand Line. Tokikaki, comandante do quartel-general da Marinha. Conforme cada nome era chamado, o fuzileiro naval correspondente dava um passo à frente, ombros eretos e cabeça erguida, formando uma fila diante de Zephyr. A luz do sol brilhava intensamente, lançando um brilho dourado sobre seus rostos orgulhosos e jovens. Que grupo deslumbrante! Daren olhou para os rostos deles e não conseguiu deixar de se comover. Além dele mesmo, esse transmigrador furador de fila, todos os 7 ao lado dele se tornariam futuros vice-almirantes, nomes lendários nas fileiras da Marinha. Alguns iriam comandar filiais da Grand Line, outros guardariam mares inteiros ou serviriam em quartéis generais executando missões cruciais como Booster Call. Straverri, o espadachim alto de crânio longo e barbudo que usava 2 lâminas, serviu até como ajudante de Borsalino na perseguição aos Piratas do Sol. Zephyr sorriu orgulhoso enquanto olhava para os 8 e então disse calorosamente: agora que a primeira rodada terminou, vocês já têm uma ideia das habilidades uns dos outros. Então vamos para o sorteio. Vamos decidir os confrontos da segunda rodada. Ele tirou um punhado de pedaços de papel dobrados, claramente preparados com antecedência. O grupo trocou olhares antes de se adiantar para sortear. Por favor, nem Kuzan nem Daren. Por favor, nem Kuzan nem Daren. Tokikaki murmurou enquanto pegava seu papel. Vamos lá que seja o Daren, disse Kuzan animadamente. O resto do grupo olhou para os dois com expressões exasperadas. Logo, os confrontos da segunda rodada foram revelados. Partida 1, Tokikaki contra Straverri. Partida 2, Gion contra Komiu. Terceira partida, Kuzan contra Onigumo. Partida 4, Daren lentamente guardou sua combinação marcada com 4, e olhou para o homem de cabelo curto que sorria para ele. Parece que não tive muita sorte, acabei desenhando você. Yamakagi coçou a nuca com um sorriso tímido. Ele tirou um charuto e ofereceu. Mistura local Mar do Sul. Provavelmente não tão sofisticada quanto a que você está acostumado, mas tem um sabor marcante. Quer uma? Daren olhou para o charuto sem marca na mão áspera e arranhada de Yamakagi, e riu baixinho. Claro, ele aceitou o charuto. Quarta luta, Daren contra Yamakagi. Capítulo 137. Após uma breve troca de golpes, Daren recuou alguns passos, dando aos dois duelistas amplo espaço para a luta. Ele desviou o olhar de Yamakagi e olhou para o charuto em sua mão. Não era nada especial. Tabaco barato, sem marca, claramente de baixa qualidade direto de alguma plantação. Ele não fumava algo de qualidade tão ruim há muito tempo. Por direito, Yamakagi, como almirante no comando do Mar do Sul, deveria estar vivendo confortavelmente, mesmo não sendo tão habilidoso em encher os bolsos quanto Daren. No entanto, não parecia ser o caso. Suas botas estavam engraxadas, mas os vincos revelavam há quanto tempo ele as usava. Seu uniforme estava limpo, mas claramente desbotado por ter sido lavado muitas vezes. Pensando nos rumores, o quartel-general da Marinha nomeou 4 almirantes, um para cada um dos 4 mares da Grand Line, leste, sul, oeste e norte, para supervisionar a segurança e manter a paz. O Mar do Norte, supervisionado por Daren, era o mais caótico. O Mar do Leste, embora o mais fraco, tinha o almirante Doberman, que apesar de ter sido nocauteado por Kuzan no primeiro round, ainda era considerado um dos competidores mais fortes do acampamento. O Mar do Oeste era o mais rico, e a postura fria e dura do almirante Onigumo mantinha os piratas sob controle. Quanto a Yamakagi do Mar do Sul, ele era conhecido por ser forte, mas gentil. Ele se importava profundamente com seus subordinados, chegando a dividir seu próprio salário com os feridos ou perdidos em batalha. Era um modelo para muitos jovens fuzileiros navais. Um fuzileiro naval realmente bom, hein? Daren soltou uma risadinha fraca, mordeu o charuto, acendeu-o e deu uma longa tragada. A fumaça acre queimou sua garganta como uma bebida forte e encorpada. Ele apertou os olhos, parecendo completamente à vontade. Primeira luta, Tokikaki contra Straverri. Zephyr gritou em voz alta. Ele acendeu um charuto, claramente de bom humor. Straverri se destacou da multidão com uma expressão fria e sem emoção. Ele encarou Tokikaki e sacou as 2 espadas da cintura simultaneamente. Um portador de espada dupla, raro e perigoso. Ele segurava uma lâmina erguida na mão direita e a outra invertida na esquerda, assumindo uma postura ofensiva. Uma aura tênue e fria emanava dele. Tokikaki, parece que você não terá sorte dessa vez. Seu tom carregava uma arrogância silenciosa. Vamos, me mostre o que você aprendeu no Mar do Norte. A multidão finalmente percebeu o que estava acontecendo e voltou sua atenção para Tokikaki. Ele havia recebido um passe na primeira rodada, o que significa que ninguém o tinha visto lutar ainda. Ninguém tinha a mínima ideia de sua habilidade de combate. Mas Gion, que o acompanhará até o Mar do Norte, demonstrou um poder muito além do seu nível anterior.
Só isso já despertava a curiosidade sobre Tokikaki. Mas quando os olhares de todos pousaram nele, eles se contraíram. Linhas pretas se formaram em suas testas. Acho que não tenho escolha. Do nada, Tokikaki tirou um chapéu marrom e abaixou a aba para esconder a maior parte do rosto na sombra. Ele enfiou as mãos nos bolsos e assumiu uma pose desolada, deixando o vento arenoso chicotear sua capa ao redor dele. Com um suspiro longo e exagerado, ele baixou a voz e disse: Eu queria viver entre vocês como uma pessoa normal, mas tudo que recebi em troca foi frieza e desdém. Parece que não tenho escolha agora a não ser mostrar a você a verdadeira força desse gênio? Bang! Tokikaki se estremeceu violentamente, pulou e deixou cair seu chapéu. Uma bala abriu um buraco no chão bem perto dos seus pés. Ande logo e entre em campo. Não me faça perder tempo, disse Zephyr irritado, com a pistola ainda soltando fumaça. Ei, vamos lá, Zephyr-sensei. Tokikaki riu sem jeito e correu para o campo. Todos... O olho de Kuzan tremeu. Gion se virou e colocou a mão na testa. Darren suspirou e esfregou as têmporas. Os dois lutadores se enfrentaram à distância. Tokikaki respirou fundo, abaixou a postura e manteve os olhos fixos em Straverri, o suor começando a formar gotas em sua testa. Straverri era capitão no quartel-general da Marinha, uma patente conquistada em combate real. Ele veio da Grand Line. Ao contrário de Tokikaki, que cresceu em Marineford, ele tinha vasta experiência no campo de batalha. Embora Tokikaki sentisse que havia melhorado muito ultimamente, sem o combate real como referência, ele não tinha como saber seu verdadeiro nível. Contra alguém como Straverri, ele se sentia inseguro. Mesmo assim, pelo menos ele chegou ao top 8 graças àquela passagem na primeira rodada. Nada constrangedor. Espero que o treinamento daquele desgraçado do Darren tenha valido a pena. Assim que ele murmurou isso, Straverri lançou seu ataque. Com um baque abafado, o espadachim de lâmina dupla disparou para frente como uma rajada de vento. Ele saltou alto quando estava a apenas alguns metros de distância, cruzando suas espadas e as abaixando com uma força aterrorizante. Naquele instante, tudo desacelerou. Tokikaki congelou. Tão lento. Ele conseguia ver tudo. Os arcos das lâminas gêmeas de Straverri eram completamente nítidos aos seus olhos. Por quê? Straverri ficou mais fraco? Não. Ele ficou mais forte. A compreensão chegou tarde. Instintivamente, Tokikaki deu meio passo para trás e girou o corpo. Estrondo. As lâminas gêmeas erraram, abrindo um corte de 10 metros no chão e levantando poeira. Straverri congelou visivelmente, suas pupilas se contraíram. Ele desviou? Tão fácil. Ele viu através de todo o ataque. Irreal. Os espectadores gritaram em choque. Até os olhos de Zephyr brilharam. Isso não pode ser. Straverri cerrou os dentes, girou o pé para frente e investiu novamente. Suas enormes lâminas gêmeas cortaram inúmeras vezes, criando pequenos sulcos no chão e engolfando completamente a silhueta de Tokikaki. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Tokikaki desviou de todos os golpes. No começo foi desajeitado, passos desajeitados, cambaleando como se pudesse ser atingido a qualquer segundo. Mas cada golpe errou por pouco. Com o passar do tempo, seus movimentos se tornaram mais suaves e leves. Em pouco tempo, ele estava até fazendo caretas enquanto se esquivava, mostrando os dentes em um deleite presunçoso. Ha 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 ha. Viu só? Essa é a verdadeira força do gênio Tokikaki. Ele caiu na gargalhada orgulhosa, deslizando por baixo de um golpe com uma inclinação para trás. Muito lento. Muito fácil. Ele conseguia ler como se fosse um livro ilustrado. Comparado com aquele maníaco Darren, os ataques desse cara eram como brincar de pega-pega com uma criança. Ao ver a reação de todos, Tokikaki ficou radiante. Em sua mente, a versão diabinha dele riu de braços cruzados. De repente, ele percebeu. Aquelas sessões brutais de treinamento no Mar do Norte, as surras que o deixavam destruído. Vale muito a pena. Vamos, me bata. Tokikaki sorriu, puxando os cantos da boca em uma expressão de zombaria. Até o sempre calmo Straverri finalmente perdeu o controle. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Com um rosnado baixo, ele cruzou suas espadas e se lançou como uma bala de canhão. Mas mais uma vez, seus esforços foram em vão. Tokikaki desviou facilmente. Quando eles passaram um pelo outro, Tokikaki esticou um pé. Bang! Tropeçando e desequilibrado, Straverri caiu de cara no chão, levantando uma nuvem de poeira. Ha 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 ha! Lembre-se do nome do seu conquistador, Tokikaki, o gênio. Ele riu muito, com as mãos na cintura, e então levantou a cabeça para se dirigir à multidão com um ar de solidão invencível. É melhor vocês se esforçarem mais. Me surpreendam. Fiquem mais fortes, para que eu possa encontrar um pouco de alegria em assistir vocês. Certo, todos? Ei, podemos desafiá-lo diretamente? Perguntou Doberman friamente. Por algum motivo, estou com muita vontade de dar um soco nele. Igualmente disse Onigumo, com a mão no punho da espada. Conte comigo, acrescentou Dalmatian, com os punhos cerrados. Eu também, resmungou Moçambique. Os outros concordaram com a cabeça. No momento rivais, no outro unidos em ódio compartilhado. A boca de Zephyr se contraiu. Ele anunciou o resultado sem hesitar. O vencedor, Tokikaki. Tokikaki desceu as escadas com passos arrogantes, narinas dilatadas e pés marchando com arrogância ultrajante. Então, ele pisou em um buraco. Bang! De cara no chão. Seus tamancos voaram, pernas peludas se agitando no ar. Todos congelaram. Seus rostos se contorceram em uma única expressão. Uau, o tempo realmente melhorou, hein? Capítulo 138. Sob os olhares de hostilidade justa da multidão, Tokikaki esfregou o rosto e saiu do palco com seus tamancos nas mãos. Segunda partida, Gion vs Komil.
Quando a voz alta de Zephyr soou, Gion e Comil pularam simultaneamente para o centro do campo de treinamento com facilidade praticada. Eles trocaram um breve olhar, então sacaram suas lâminas e investiram um contra o outro. Clang, clang, clang. O forte choque do aço ecoou pelo ar, espalhando faíscas a cada colisão. Mas estava claro para todos que assistiam. A habilidade de esgrima e combate corpo a corpo de Gion superavam em muito as de Comil. Relembrando a apresentação anterior de Tokikaki, muitos na multidão não conseguiram deixar de olhar para Darien, que estava calmamente ao lado, sorrindo enquanto fumava um charuto. Era óbvio. A razão pela qual Gion e Tokikaki melhoraram tão drasticamente foi por causa do Rei do Mar do Norte. A partida terminou em menos de 3 minutos. Recuando passo a passo, Comil foi atingido pelo golpe preciso de Gion. Seu sabre foi lançado ao ar e, antes que pudesse recuar adequadamente, um meito dourado e reluzente já estava pressionado contra sua garganta. A aura fria e afiada na ponta da lâmina fez Comil ficar arrepiado. Eu perdi, ele disse com um sorriso impotente. Gion embainhou sua espada e fez uma leve reverência. Obrigado pela partida. O vencedor, Gion. Zephyr anunciou, embora ninguém parecesse particularmente surpreso. A seguir, a terceira partida. Kuzan versus Onigumo. Quando as palavras saíram de sua boca. Finalmente é a minha vez. Kuzan gritou com expectativa. Eu desisto. Uma voz rouca interrompeu o momento, e o sorriso animado no rosto de Kuzan congelou antes de desaparecer completamente. Seus ombros caíram. Todos ficaram em choque. Onigumo, com o rosto sombrio e a aura opressiva, olhou nos olhos deles e falou calmamente. Não tenho meios de ameaçar Kuzan. Sem dominar o Aqui do armamento, um usuário da Akuma no Mi de Logia é intocável. Os fuzileiros navais ao redor fizeram uma pausa, mas finalmente concordaram com a cabeça. Zephyr se virou para Onigumo com um olhar severo. Você tem certeza disso, Onigumo? Ele perguntou em voz baixa. Recuar sem lutar não é um hábito próprio de um fuzileiro naval. O rosto de Onigumo não vacilou. Entendo, Zephyr-sensei. Se eu tivesse ao menos 1% de chance, eu não recuaria. Mas eu não. Seu olhar permaneceu firme. Não faz sentido lutar uma batalha cujo resultado já está decidido. Entendo. Agora entendo. Zephyr ficou quieto por um momento, depois sorriu lentamente. Fico feliz em ver você manter suas convicções. Ele não insistiu mais. Como professor, seu papel não era forçar a mão do aluno, mas guiá-lo para o caminho certo. Ele nunca se importou com aqueles que alegavam agir para o seu próprio bem, enquanto tentavam controlar os outros. Mais importante ainda, Zephyr conhecia bem o histórico e o caráter de Onigumo. Este capitão da marinha que exterminou piratas no Mar do Oeste com sangue e aço não era alguém que temia a morte. Acontece que seu senso de justiça pendia mais para o pragmatismo. Suas ações eram calmas e racionais. Então, o vencedor da terceira partida, Kuzan. Aplausos irromperam, embora o próprio Kuzan parecesse desanimado, como uma esponja encharcada. Ele caiu no chão, segurando a cabeça em frustração. Que desperdício! Zephyr riu e balançou a cabeça, depois anunciou a escalação para a luta final. E agora para as últimas quartas de final. Darien versus Yamakagi. Com essas palavras, todos os olhos se voltaram para Darien e Yamakagi. O charuto queimou até virar cinzas. Darien apagou-o e levantou-se lentamente. Sua figura imponente como uma montanha emergindo da terra, projetava uma sombra profunda sob o sol escaldante. Uma pressão esmagadora emanava dele como uma pedra pesada pressionando o peito de cada fuzileiro naval. O silêncio tomou conta do campo. Os fuzileiros trocaram olhares inquietos com expressões complicadas enquanto olhavam para Yamakagi. Todo mundo sabia disso. Assim como Onigumo versus Kuzan, essa era uma luta com uma conclusão precipitada. A força de Kuzan ainda podia ser compreendida, vagamente medida. Mas Darien era diferente. Os destroços da fortaleza de treinamento ainda estavam espalhados, como o cadáver de uma fera de guerra, uma imagem que assombrava os espectadores. A demonstração brutal, selvagem e avassaladora de Darien deixou uma marca profunda em todos. O poder da Akuma no Mi de Kuzan era difícil de conter, mas o domínio bruto de Darien era seu próprio tipo de desespero. E ele nem tinha usado suas habilidades de Akuma no Mi ainda. Se Kuzan era uma muralha imponente, mas ainda visível, então Darien era uma montanha tão vasta que seu cume nem podia ser visto. Os campos de treinamento estavam silenciosos. Todos olharam para Yamakagi, esperando sua escolha. Mesmo que ele decidisse desistir como Onigumo, ninguém o culparia. Afinal, lutar contra alguém como Darien trazia um risco real de lesão, o que poderia afetar lutas futuras. Darien tinha vaga garantida entre os 4 primeiros. Mas o 5º lugar, ainda em disputa. Nesse ponto, Yamakagi e Onigumo eram os candidatos mais prováveis para a 5ª cadeira. Então, dar um passo para trás agora para preservar a força foi claramente a decisão inteligente. Yamakagi sentou-se em silêncio enquanto todos observavam. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, para surpresa de todos, ele acendeu um charuto e deu uma longa tragada. Em seguida, ele colocou a mão no sabre. E permaneceu firme, resoluto, diante da presença esmagadora de Darien. Um murmúrio percorreu a multidão. Embora atordoados, eles sentiram uma estranha sensação de alívio. Alguns até cerraram os punhos sem perceber. Desculpe por fazer você esperar. Yamakagi olhou para Darien, seu sorriso tão gentil como sempre, e seus olhos brilhando de calor. Coçando o cabelo curto timidamente, ele disse: lutar contra um monstro como você exige uma preparação mental séria. Darien respondeu calmamente. Então, você está pronto? Yamakagi assentiu com um sorriso genuíno. Eu realmente quero esse 5º lugar. É uma grande honra. Se eu conseguir, posso ir para casa e deixar o velho orgulhoso. Ele sempre quis que eu me tornasse um herói, como Garp-san. Mas então pensei, se eu quero ser um herói, não posso recuar agora, posso? Mesmo sabendo que não tenho nenhuma chance de ganhar. Darien olhou para o homem bronzeado pelo sol à sua frente e após uma pausa, disse lentamente.
Ser um herói é um jogo perdido. Significa fazer um monte de coisas estúpidas. O sorriso de Yamakaji só ficou mais brilhante. É por isso que quero lutar com você. E espero que você dê o seu máximo. Ele sacou o sabre, segurando-o com as duas mãos, e assumiu uma postura ofensiva. Seu rosto brilhava de expectativa. Porque um dia eu enfrentarei aqueles chamados piratas monstros. E em nome da justiça, lutarei contra eles até a morte. Seus olhos ardiam de determinação. Então é melhor eu me acostumar com esse tipo de desespero agora, certo? As palavras ecoaram com força. Naquele instante, os olhos de todos se arregalaram e seus corações se abalaram. Algo indescritível brotou dentro deles, quente e pesado, batendo em seus peitos. Zephyr sorriu com profundo orgulho. Os olhos de Kuzan brilharam enquanto ele dava um soco no ar. Tokikaki cerrou os punhos e rangeu os dentes. Gion apertou os lábios e se moveu silenciosamente. A areia amarela dançava pelo chão. A paixão da juventude ardia mais intensamente que o sol do meio-dia. Naquele momento, o jovem fuzileiro naval com o cabelo curto permaneceu alto, ereto, mais forte do que qualquer outra pessoa. Sua presença parecia ser ainda mais alta que a do monstro diante dele. Que idiota divertido. Darren riu de repente. Não foi uma grande risada, mas foi genuína. Ele viu algo em Yamakaji que o lembrou de si mesmo. Então, ele lentamente levantou a mão direita. Sob alguma força invisível, a braçadeira de metal em seu antebraço derreteu e se torceu, formando 3 esferas lisas e prateadas que começaram a orbitar seu corpo. Então venha. Deixe-me mostrar a você. Desespero. Capítulo 139. Deixe você experimentar, desespero. Quando as palavras do Comodoro foram ditas, uma pressão arrepiante tomou conta de todos os presentes, causando arrepios em suas espinhas. Esferas metálicas e lisas giravam sem parar ao redor do corpo de Darren, refletindo as expressões atordoadas dos fuzileiros navais na luz do sol refratada. Que tipo de habilidade é essa? Ele está controlando o metal? Uma Akuma no Mi do tipo Paramecia. A incerteza passou pelos rostos dos fuzileiros, substituída por uma profunda cautela. Mesmo sabendo que Darren não os estava mirando, algo naquelas esferas metálicas em órbita sinistra enviou uma onda de pavor a seus corações. Não muito longe, Zephyr olhou por trás dos óculos de sol, com os músculos tensos. Ele leu sobre a habilidade da Akuma no Mi de Darren em um relatório de Sengoku. Se for essa técnica, vou precisar ficar atento. Então, Darren olhou calmamente para Yamakaji, parado a várias dezenas de metros de distância, com as duas mãos segurando sua espada. Tente vir até mim, Capitão Yamakaji. Yamakaji cerrou os dentes. Seu manto esvoaçante de justiça se abriu atrás dele enquanto ele pisava forte no chão, lançando-se para frente como uma flecha branca disparada da corda de um arco, disparando em direção a Darren em alta velocidade. A pressão exercida por Darren era sufocante. Yamakaji sabia que se não atacasse agora, não teria outra chance. Mesmo que Darren não atacasse primeiro, sua própria hesitação, ou até mesmo um traço de medo, seria suficiente para destruir sua determinação. Mas assim que Yamakaji atacou, a areia que subia pelo campo foi abruptamente dilacerada. Uma rajada uivante avançou como um tornado. Tão rápido, as pupilas de Yamakaji se estreitaram, seu corpo ardendo de instinto enquanto uma onda de perigo o dominava. Ele avançou com força total. Estrondo. Seu sabre colidiu com algo duro que se movia a uma velocidade incrível, enviando uma onda de choque de ar explosivo. Yamakaji foi atingido com uma força avassaladora. Seu corpo foi arremessado para trás como uma pipa com a linha arrebentada. A explosão rasgou as mangas do seu uniforme em inúmeros fragmentos. Os fuzileiros navais ao redor soltaram exclamações de surpresa. Nenhum deles viu o que aconteceu. No momento Yamakaji atacou e no outro, algo invisível o empurrou para longe. Girando no ar, Yamakaji mal conseguiu se estabilizar antes de atingir o chão, deslizando para trás enquanto suas botas militares gastas cavavam 2 longos sulcos na terra. Seu peito arfava violentamente, cada respiração áspera como um fole. Seus olhos estavam vermelhos e ele caiu sobre um joelho. Pingar. Uma gota brilhante de sangue caiu da mão que segurava sua lâmina. Todos podiam ver claramente a carne rasgada na base do polegar dele, a palma da mão aberta. Um golpe. Devastador. Seus olhares mudaram lentamente. Um sulco profundo, com quase 1 metro de largura, estendia-se da posição de Yamakaji até os pés de Darren, cortando todo o campo, uma visão chocante. Naquele momento, uma esfera metálica com uma superfície espelhada flutuou de volta pelo ar para o lado de Darren, girando em sincronia com outras 2 que já o orbitavam. Os fuzileiros navais pareceram perceber algo de uma só vez e prenderam a respiração coletivamente. Aquela trincheira no chão foi causada pela pura pressão do ar causada pelo voo da esfera. Quão rápido aquela coisa estava se movendo para cortar a terra sólida daquele jeito. Ainda vai? Talvez você não tenha tanta sorte na próxima vez. Darren olhou para Yamakaji ofegante com o rosto inexpressivo. Ele ficou no meio do campo de treinamento, com a parte superior do corpo nua brilhando sob o sol escaldante. Cada músculo bem definido como se tivesse sido esculpido pelos próprios deuses. 3 esferas prateadas, cada uma do tamanho de um punho cerrado, flutuavam silenciosamente ao lado dele como espectros fantasmagóricos, lançando um brilho frio que arrepiava o ar. Sua presença silenciosa, por si só, irradiava uma pressão aterrorizante. Apenas um desses orbes demonstrou poder avassalador, o suficiente para rivalizar, talvez até superar, o canhão principal de um navio de guerra. E se todos os 3 fossem demitidos ao mesmo tempo? Somado ao corpo do Comodoro coberto de cicatrizes horríveis, aqueles olhos negros abissais e o forte cheiro de sangue e guerra que o impregnava. De longe, esse homem do Mar do Norte parecia um deus demônio surgido do inferno. Elegante, frio, severo,
imponente. Yamakaji ajoelhou-se sobre um joelho, seu uniforme esfarrapado manchado de sujeira e fuligem, seu rosto coberto de poeira. Sangue pingava de sua palma e seu braço direito tremia incontrolavelmente devido ao golpe que acabará de receber. O contraste entre eles era gritante, como um deus exausto pela batalha e um mendigo maltratado. Ele olhou fixamente para os olhos firmes e inabaláveis de Darren e de repente deu uma longa tragada em seu charuto. Então, sem dizer uma palavra, ele rasgou os restos de seu uniforme rasgado e o jogou de lado, revelando um corpo musculoso marcado por velhas cicatrizes. Do tecido rasgado, ele puxou uma tira e enrolou-a firmemente em volta do pulso, amarrando-a com os dentes e dando um nó firme. Então ele se levantou novamente, preparando-se. Com o charuto preso entre os dentes, ele sorriu. Seus olhos ardiam como fogo. Claro, Darren fez uma pausa. Bom, ele levantou a mão novamente. Bum! Uma esfera prateada explodiu ao seu lado, impulsionada por um violento campo magnético. Num piscar de olhos, ela rasgou o ar, engolfando sua figura em um vórtice de vento uivante. Aí vem! Os olhos injetados de sangue de Yamakaji se focalizaram. A pressão que se abateu sobre ele parecia um tsunami prestes a destruir o que lhe restava de força de vontade. Ele forçou os olhos a se abrirem, tentando rastrear o caminho do orbe. Não, muito rápido. Naquele instante, assim que um borrão metálico passou por sua visão, seus instintos, aprimorados por incontáveis batalhas e treinamento incansável, assumiram o controle. Ele brandiu sua lâmina. Estrondo. Um grito metálico ensurdecedor soou na frente dele. A trajetória estava errada. Os tímpanos de Yamakaji latejavam dolorosamente. O orbe passou zunindo por seu ombro, rasgando carne e espalhando sangue no ar. O orbe desviado não parou. Ele se chocou contra um canhão de treinamento próximo, atravessando-o antes de desencadear uma enorme explosão. Fogo e destroços se espalharam enquanto a estrutura desabava em chamas. Poeira subia em todas as direções. As chamas tremulavam intensamente. Todos que assistiam congelaram em choque, com os corações batendo forte. Até mesmo os espectadores começaram a suar frio em silêncio por Yamakaji. Aquilo não rasgava apenas a carne. Se atingisse um navio de guerra, rasgaria o casco e o mandaria direto para o fundo do oceano. O vento uivava enquanto a areia amarela chicoteava o campo. Seu ombro latejava com uma dor lancinante, mas Yamakaji ignorou e avançou novamente. Se ele ficasse parado, seria apenas um alvo fácil para Darren. Talvez ele conseguisse bloquear uma vez. Talvez duas. Mas 3 vezes? 4, 5, 6... Atacar era sua única chance. Não importa o que, mesmo que ele tenha perdido, ele ia alcançar Darren. Capítulo 140. Cobrar. Yamakaji rugiu, deixando para trás nuvens de fumaça e fogo enquanto avançava. Zumbido, zumbido, zumbido. O som penetrante do ar sendo dilacerado se fechou novamente. As pupilas de Yamakaji se estreitaram. Está chegando de novo. A poeira movediça, o ar fervente. Ele finalmente conseguiu distinguir um contorno tênue. Seus olhos se abriram de repente e nas profundezas de sua visão, ele vislumbrou rapidamente um borrão prateado. Ele balançou sua lâmina com toda a sua força. Um arco brilhante de luz cortou a fumaça e atingiu em cheio uma esfera de metal. Estrondo. Faíscas se espalharam fracamente na poeira rodopiante. O rosto de Yamakaji empalideceu quando um choque entorpecente percorreu seu braço direito, inchando de dor. A força do impacto o ergueu do chão. Bum! O orbe desviado atingiu a terra em um ângulo, liberando enormes ondas de poeira pelo campo de treinamento com explosões. O chão tremeu violentamente. Os fuzileiros navais ao redor abaixaram suas posições instintivamente, preparando-se para o choque. As botas de Yamakaji voltaram a bater com força no chão. E mais uma vez seus passos firmes avançaram. Rangendo os dentes por causa da dor lancinante, ele atacou novamente. Estrondo. A força do impacto quase estourou os tímpanos. Outra esfera de metal uivante foi levemente desviada do curso. Ela raspou o lado esquerdo de Yamakaji, deixando um rastro de sangue e carbonização em sua cintura. O recuo do golpe reverberou por seu braço. Sangue brotou em sua boca, escorrendo do canto em um filete vermelho. E ainda assim, ele avançou. Nem mesmo os ventos fortes da tempestade conseguiram detê-lo. Até as tempestades de areia uivantes pareciam se unir a ele. Uma após a outra, as esferas de metal caíram como fogo de artilharia implacável. Cada golpe o fazia deslizar vários passos para trás. Ele não tinha forças para derrubá-los completamente. Tudo o que ele podia fazer era confiar em seus instintos aguçados pela batalha e em sua habilidade com a espada refinada, empurrando os orbes apenas o suficiente para desviá-los de pontos vitais. Mesmo assim, os ferimentos se multiplicavam por todo o seu corpo. Cada quase acidente expelia jatos de sangue. De longe, Yamakaji parecia uma figura solitária lutando contra uma tempestade violenta, com o sangue escorrendo por seu corpo a cada passo à frente. Os rastros prateados e ofuscantes de orbes de alta velocidade brilhavam ao redor dele, aparecendo, desaparecendo, reaparecendo como uma chuva de balas perdidas. Atrás dele, buracos enormes crivavam o chão, os edifícios e as plataformas de artilharia. A distância entre Yamakaji e Darren era de apenas 30 metros. Apenas 30 metros. Mas naquele momento parecia impossivelmente longe, como um caminho sem fim. Um caminho construído para esmagar a esperança. Naquele momento, enquanto observavam aquela figura surrada e silenciosa avançando com tudo que tinha, todos ficaram em silêncio. A expressão de Zephyr era difícil de interpretar. Seu maxilar se apertou, os punhos se fechando e se abrindo repetidamente. 30 metros. 20. O sangue no corpo de Yamakaji ficou mais intenso. A lâmina que o servirá por anos agora estava lascada e rachada a cada golpe. Mesmo assim, ele não parou. 10 metros. Ao entrar a menos de 10 metros, seus passos diminuíram visivelmente.
Todos podiam sentir. A taxa de ataque de Darren havia aumentado. Uma tempestade de esferas de metal caiu como balas, envolvendo completamente a figura encharcada de sangue de Yamakaji. Sua espada balançava cada vez mais rápido, cada movimento mais nítido, mais urgente, mas sua lâmina estava quebrando. Darren apertou os olhos levemente. Então é isso que faz dele um dos mais fortes futuros vice-almirantes dos fuzileiros navais. Essa vontade indomável e esse instinto de combate inabalável, mais do que suficiente para ficar logo abaixo dos próprios almirantes. Yamakaji deu outro passo. 5 metros. Darren deu um leve sorriso e estendeu a mão. De repente o bombardeio se intensificou. Uma chuva de luz prateada. Yamakaji não conseguia mais seguir em frente. Raios de luz passavam por seu corpo, abrindo feridas e explodindo em névoa de sangue, rodopiando violentamente no vento. O barulho do aço ecoava repetidamente, faíscas explodindo sem parar. Enormes colunas de poeira irromperam pelo campo, ondas de areia subindo como um mar agitado pela tempestade. Sangue jorrava abundantemente da boca de Yamakaji. Ele mal conseguia segurar a lâmina. A palma da sua mão estava toda rasgada e mutilada. O osso mal podia ser visto sob a mistura de sangue e carne. Se não fosse pela tira de pano que prendia o punho, a espada já teria voado de sua mão há muito tempo. É aqui que termina. Yamakaji lutou para manter as pálpebras pesadas abertas. Sua visão começou a ficar turva. Naquele momento, vai em frente, Yamakaji. Uma voz como a de um porco sendo abatido de repente rasgou o ar. Todo o campo de treinamento ficou em silêncio atordoado. Todos se voltaram para a fonte da explosão, com os rostos cheios de descrença. Tokikaki ficou ali com o rosto vermelho de excitação e o pescoço tenso, enquanto gritava a plenos pulmões. Derrubem aquele desgraçado do Darren. Todos congelaram por um instante. Então, vai, Yamakaji, gritou Doberman, segurando sua lâmina com as duas mãos. Vá. A voz de Onizumo era fria e firme. Aguente firme, rosnou Dalmatian entre dentes. Você está muito legal agora. Kuzan ergueu os punhos com paixão. Naquele instante, toda a multidão irrompeu num coro de rugidos. Eles gritaram com o coração, apoiando o jovem de cabelo curto que lutou sem medo, desafiando uma força muito maior do que ele. Unidos contra um inimigo comum. Espere, espere, porque sinto que de repente me tornei o vilão aqui. A boca de Darren se contraiu desajeitadamente. Mas antes que ele pudesse reagir, Yamakaji, seu pirralho, mete a bunda aí. Corta o Darren agora mesmo. Se você não der uma chance a ele, juro que nunca vou te deixar escapar. O rugido furioso de Zephyr ecoou de longe, com os cabelos praticamente eriçados de raiva. Darren. Cercado pelos gritos estrondosos de apoio, Yamakaji sentiu como se seu peito estivesse prestes a explodir. Seu corpo transbordava de calor escaldante. E na distração de uma fração de segundo que passou pela expressão de Darren, ele aproveitou o momento. Estrondo. Faíscas explodiram quando uma névoa de sangue brotou de seu ombro esquerdo. Rachadura, rachadura, rachadura. Seu sabre militar danificado finalmente se quebrou, deixando apenas metade quebrada. Inúmeros cacos caíram como vidro. A lâmina quebrada, aquecida pela força do impacto e dos golpes implacáveis, agora brilhava em brasa. Yamakaji apertou o charuto entre os dentes e então soltou um rugido feroz ao dar um passo à frente. Usando as últimas forças de seu corpo, ele empurrou a ponta quebrada para frente. A areia rugindo se partiu. Os ventos uivantes foram rasgados. No caos da tempestade, uma pequena centelha de fogo ganhou vida. Fraco, fraco. Como a brasa no final de um charuto ao vento ou o brilho final antes de ele queimar. Um único clarão vermelho irrompeu, enviando ondas de calor escaldante pelo ar. Ela rugiu pelo campo de batalha como um incêndio, explodindo em um arco brilhante. Ela correu pelo chão, cruzando o que antes parecia um abismo intransponível. Só então a multidão finalmente viu. Era uma lâmina quebrada. Uma lâmina inflamada pelo atrito de sua carga final. Estava destruído, cheio de rachaduras, assim como aquele que o empunhava. Mas ainda assim, ele seguiu em frente. Sempre em frente. Aquela chama irrompeu da tempestade e da areia, surgindo com uma resolução inabalável, e seguiram direto na direção da figura que parecia um demônio em seu caminho. Sil. Ouviu-se o som de aço perfurando a carne, seguido por uma onda de chamas rugindo em direção ao céu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.